Olá pessoal, seguindo aqui com a correção da OBA 2022 nível 4, mais duas questões, a 7 e a 8. Vamos lá para a questão 7. Ela diz assim: os buracos negros são formados por colapsos de estrelas de grande massa. É impossível saber o volume ocupado pela massa contida num buraco negro. Porém, podemos determinar o raio da região esférica que contém o buraco negro. Vou colocar uma imagem aí do buraco negro, tá bom? Para vocês verem aí como que é, né? Da qual nenhuma informação emerge para o exterior. Tá? Então, tudo entra pro buraco negro, nada sai. Porque entrou no buraco negro, já era, né? O raio dessa região é chamado de raio de Schwarzschild. E ele depende da massa contida no buraco negro. A tabela a seguir fornece o raio de Schwarzschild teórico, o raio teórico, né, de buracos negros de várias massas. As massas são todas dadas em termos da massa da Terra. Então tá aí, MT, né, a massa da Terra, igual a 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, tá? Isso aí, gente, é a massa da Terra, né? O que a gente chama de peso, né? Mas é massa, né? Quando a gente sobe na balança, a gente vê lá, peso 90 e tantos quilos, né? Aí alguém chega e pergunta, quanto que você pesa? A gente tem o costume de falar, né? Eu peso 90 e tantos quilos, eu peso 60 quilos, né? Mas isso em física, tá? Em astronomia, né? É chamado de massa, tá bom? Peso é outra coisa. O peso já depende do lugar que você está, né? Do planeta que você está, digamos assim, da aceleração da gravidade, tá? Então a massa da Terra, ela é 6 vezes 10 a 24 quilogramas. O que seria isso, gente? Seria o 6 seguido de 24 zeros. Então você coloca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Olha só a massa da Terra, né? 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, setilhão. Então são 6 setilhões de quilogramas, né? Bastante coisa, né? Então vamos continuar aí. As massas são dadas em termos da massa da Terra, de modo que 2,0 significa um buraco negro com o dobro da massa do nosso planeta. Ao lado da tabela vemos os seus valores colocados em um gráfico. E aí a gente tem aí, né, a tabela aqui e o gráfico aqui. Então o que está na tabela foi representado aqui no gráfico, né? Por exemplo, um número que está mais fácil de ver aqui, ó, seria o 2 aqui, ó. Quando a massa da Terra é 2, o raio, né? Tá vendo? Ó, o raio, ele vai ser quase 2 aqui, ó. Tá vendo? Tá um pouquinho abaixo do 2, que é 1,76. Então, essas informações, esses pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que tem outro aqui, né? 3, 6, 7. Não, é um só aqui. Parece 2, mas é um só. Então, esses 7 pontinhos são os dados aqui da tabela, tá bom? Bom, vamos lá, vamos ver o que o problema está pedindo, né? Com as informações da tabela e do gráfico, assinale a opção que traz o valor teórico aproximado do raio do Schwarzschild de um buraco negro com massa equivalente à massa de Saturno. Então, um buraco negro teria a massa equivalente à massa de Saturno. Então, olha, um buraco negro que teria a massa da Terra, né? Ele teria um raio de 0,88 centímetros aqui no gráfico, tá? Porque o raio aqui tá dado em centímetros, né? Tá bom? Então, a gente vai montar uma regrinha de 3, olha. De novo, regrinha de 3, né? Aqui a gente coloca a massa, né? Que seria o peso, né? Que a gente chama de peso, né? E aqui a gente coloca o raio. Se a gente conseguir ver a relação entre a massa de Saturno e a massa da Terra, né? Ou seja, dividindo a massa de Saturno pela massa da Terra, a gente veria quantas vezes a massa de Saturno é maior do que a massa da Terra. Vamos ver se dá para fazer isso na calculadora. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar a massa de Saturno, que é 5,7 vezes 10 elevado a menos 10 elevado a 26. Como que eu faço isso na calculadora, gente? Olha, tá vendo esse exp? Né? Isso aqui é expoente. Então, quando você aperta ele, ó, você clica nele, ele tá fazendo essa conta aqui, ó. 5,7 vezes 10. Entendeu? E aí você vai colocar o expoente. O expoente é 26, né? E aí você vai dividir, ó, esse buta número aqui, tá vendo?
Aí vamos dividir pela massa da Terra, que é 6 vezes 10 a 24. Então eu coloco 6 expoente 24. E aí deu 95, ou seja, a massa de Saturno, ela é, se eu fizer essa divisão aqui, olha, dividir a massa de Saturno pela massa da Terra, dá 95, ou seja, Saturno é 95 vezes mais pesado do que a Terra, mas aqui não tem 95, tá vendo? Mas eu poderia colocar, eu poderia fazer assim, por exemplo, a massa da Terra não é 1, a massa da Terra é 1. O raio da Terra, ali na tabela, né, tá 0,88. Aí eu pego a massa de Saturno, que é 95, e aqui eu ponho x, tá vendo? Seria uma forma de fazer. E aí você multiplica cruzado aqui, né? Então, ó, x vezes 1 dá x igual 95 vezes 0,88. Vamos fazer na calculadora aqui para não perder muito tempo, né? 95 vezes 0,88 dá 83,6. Só que isso aqui, gente, olha, o raio ele está em centímetros, entendeu? Aí você fala, aí professor, o senhor fez errado a conta aí. Não tem essa resposta aqui, né? Mas esse 83,6, gente, como o raio aqui era 0,88 centímetros, o x ele também vai ser dado em centímetros, entendeu? Só que as respostas estão em metros. Então você tem que transformar o 83,3 centímetros em metros. Então, a gente transformando os 83,6 centímetros em metros, quando a gente tem uma medida em centímetro que é transformar para metro, a gente divide por 100, né? Porque, por exemplo, se você tem 100 centímetros, você tem 1 metro, né? Ó, 100 centímetros, você tem 1 metro. Então, se você tem 83,6 centímetros, tá vendo? É menos que 1 metro, né? Então, dá 0,83 centímetros. 836, né? Que é o 0,84 aqui, tá vendo? Mas vamos supor que você não quer fazer desse jeito. Você não... Ah, professor, não entendi desse jeito, não. Não quero fazer desse jeito. Beleza. Vamos fazer de outro jeito aqui, então, olha. Vamos fazer uma outra regra de 3 que a gente vai usar as massas mesmos dos planetas, tá? Então, a massa e o raio. A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24. E o raio dela corresponde a 0,88. A massa de Saturno é 5,7 vezes 10 a 26. E corresponde a quanto? X, né? E aí a gente multiplica, ó. 6 vezes 10 a 24 vezes x, 6 vezes 10 a 24, x, igual 0,88 vezes 5,7 vezes 10 elevado a 26. Aí você tem que fazer a conta. Nessa hora é bom você ter uma calculadora científica, tá, gente? Então, as próximas provas que vocês forem fazer, leve uma calculadora científica, ou então você vai ter que saber fazer uma conta de divisão de potências, né? Como elas têm a mesma base, dá para fazer também. Aí, olha, escrevi aqui 5,7 vezes 10 elevado a 26 vezes 0,88. Então, deu isso aqui, ó, 501. Bom, vamos escrever em notação científica, ó. Aqui tem 3 zeros, tá vendo, ó? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, vou colocar 24. 501,6 vezes 10 elevado a 24. Aí o que acontece? Você vai dividir, né, o 501 vezes 10 a 24 por 6 vezes 10 a 24. Ó, o 10 a 24 eu posso cortar, tá? Que eles são iguais. E aí você vai fazer só essa conta. 501,6 dividido por 6. 501,6 dividido por 6. 83,6, tá vendo? A mesma resposta que deu aqui no X, entendeu? Mas vamos supor que você não entendeu essa parte que eu cortei o 10 elevado a 24. Então faz tudo, né? Pega aquele número que tinha dado, né? Você não multiplicou aqui, ó. 5,7 elevado a 26 vezes 0,88, ó. Você fica com esse número na calculadora. E aí você divide por 6 vezes 10 elevado a 24, né? Divide por 6 elevado a 24. E aí dá 83,6 também, tá vendo? Então tem diversas maneiras da gente fazer, né? Bom, mas aí o que você tem que saber é que você vai ter que transformar isso aqui para metros, porque as respostas estão todas em metros, olha.
tá? E 83,6 em metros dá 0,836 metros. E aqui está falando, deixa eu ver, com as informações que traz o valor teórico aproximado, tá? Então aproximadamente 0,84, né? Aqui não teve nenhuma pegadinha tipo 0,84, 0,83, né? 0,85, aí seria, né, muito próximo ali, não tem. Então os valores estão um pouco distantes um do outro, então fica fácil de ver que é o 0,84, tá bom? Vamos para 8. Questão 8. Em 13 de janeiro de 2022, foi lançado em órbita o satélite Pion-BR-1, desenvolvido pela empresa brasileira Pion Labs, formada por jovens engenheiros que no passado participaram da OBA e da Mobifog. Olha só que legal. O Pion-BR-1 possui 250 gramas, equivalente à massa de um smartphone. Então ele tem pesa a mesma coisa que um smartphone, e dimensões que permitem que ele caiba na palma de sua mão. Apesar de sua pequena massa e dimensões, ele incorpora tecnologias importantes para o desenvolvimento da engenharia espacial brasileira. Durante os 3 anos em que permanecerá em órbita, o Pion-BR-1 efetuará medições de temperatura, pressão e velocidade que serão transmitidas às estações de rádio amadores da Terra. Item A. O Pion-BR-1 foi lançado ao espaço pelo foguete americano Falcon 9, que tem capacidade para lançar 20 mil quilogramas em órbita terrestre, ao custo de 300 milhões de reais. Dessa forma, o Pion-BR-1 compartilhou sua viagem ao espaço com outros 120 satélites de diversos países. Então aproveitou, né, que ia lançar um foguete que se gastou 300 milhões, né, e já lançou um monte de coisa. Não vai lançar apenas um satélitezinho de 5 centímetros de aresta, né, um cubinho pequenininho, né. Dessa forma, compartilhou sua viagem ao espaço com outros 120 satélites de diversos países. Baseado nessas informações, calcule o custo específico médio por quilograma do Falcon 9. O que ele quer saber, gente? Olha, esse custo específico médio, ele já está dando aqui, ó, reais por quilograma. Então ele quer saber quantos reais foram gastos para cada quilograma que foi enviado, né? Quantos reais foram gastos? 300 milhões. Então aqui é 300 milhões, né? Então olha, 300 mil, 300 milhões. Aí, quilogramas. Quantos quilogramas? 20 mil quilogramas. Então eu ponho 20 mil aqui embaixo. E essa conta você faz na calculadora ou você faz aqui mesmo. Ó. Você vai ver que não é difícil. Olha aqui para você ver. Tem 4 zeros embaixo, não tem? Então corta 4 zeros de cima com 4 zeros de baixo. O que sobrou? Sobrou 30 mil em cima dividido por 2. 30 mil dividido por 2 dá 15 mil. Certo? 15 mil o quê? Reais por quilograma, tá? Então, 15 mil reais por quilograma, aí a gente já descarta a alternativa A, já descarta a alternativa D e já descarta a alternativa E. Estamos entre a B e a C. Aí vamos lá para o item B. A empresa Pion Labs planeja estabelecer uma constelação de 75 satélites Pion-BR-1 em órbita terrestre. Para lançá-los ao espaço, uma das possibilidades é usar o foguete brasileiro VLM, Veículo Lançador de Microsatélites, ora em desenvolvimento pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço. E aí, considerando que o VLM será capaz de colocar 150 kg em órbita terrestre, quantos voos do VLM serão necessários? Por simplicidade, considere que os 75 satélites serão colocados em uma mesma órbita. Então vamos lá. Ó, ele tem capacidade para carregar 150 kg de qualquer coisa, né, pro espaço, tá? E eles querem lançar 75 satélites. E cada um desses satélites tem 250 gramas, né? Então você vai fazer 75 vezes 250 gramas. E aí vamos fazer uma continha rápida aqui, olha. 75 vezes 250 gramas. Vai dar 18.750 gramas. Aí, né, se você tiver desatento, se bem que não, né, tem 1 ou 2 voos, você tem que saber se você conseguir levar tudo em 1 voo ou 2 voos. 18.000 gramas. Se você souber que 1 quilograma são 1000 gramas,
você sabe que 18.750 gramas são 18,75 quilos, né? Tá vendo? Não dá nem 20 quilogramas, né? E o foguete, ele tem capacidade para 150 quilogramas. Poxa, se ele tem a capacidade para 150 quilogramas e os 75 satélites juntos, eles pesam 18 quilos, né? Quase 19 quilos. Então, uma viagem só já é necessária, tá? Apenas uma viagem só é necessária. E ele seria capaz de levar muito mais do que isso, né? Muito mais do que 75 satélites, tá? Para você ter uma ideia, se ele levar 4 satélites, olha, cada satélite 250 gramas. 4 satélites daria quantos quilos? Concorda que daria 1 quilograma? 4 satélites? Então, 4 satélites dariam 1 quilograma. Então, ele vai levar 75 satélites, né? Então, poxa... Se você fizer vezes 20 aqui, você vai ver que vai dar 80 satélites com 20 quilos, né? Então, se você quiser saber quantos satélites ele conseguiria carregar, né? Você poderia fazer uma regrinha de 3, olha. 1 kg, 4 satélites, 150 kg, é só multiplicar por 4, né? Daria para ele carregar aí 600 satélites. Certo? Mas como ele só quer saber quantos voos ele vai precisar levar esses 75 satélites, né? Como eles são bem levinhos, não pesam nem 19 kg, tá bom? Então daqui a pouco eu volto com a 9 aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nas mensagens, tá bom? Até logo, gente.